E aí, galerinha, olha só, a gente vai estudar agora plano cartesiano, tá? Quem já foi no cinema escolheu a cadeira, a poltrona que queria sentar, ou viajou de avião, de ônibus. É sempre colocado uma letra e um número para poder identificar, né? Aqui no caso, ó, Denise comprou e a localização dela é o código H. O H tá aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui H. E aqui, H12. Então, ela vai sentar no H e no 12. Aqui tá a localização da cadeira que ela quer sentar. Tá vendo? Essa daqui, ó. A gente vê letra e número. Ou já jogou Batalha Naval, né? Na Batalha Naval a gente também trabalha com letras e números, ok? Em muitas situações é necessária a utilização de códigos para facilitar as localizações. No caso anterior, né, que foi do cinema, o código é composto por uma letra que indica a linha e por um número que indica a coluna, onde uma cadeira do teatro ou do cinema está localizada. Aqui a gente também tem localização, ó, vestiário, piscina, vestiário masculino, quadra de tênis e ginásio. Aqui um mapa do Brasil. O plano cartesiano é um par formado por número e letra, disposto em certa ordem. Pode determinar a posição de um ponto no plano. A letra, ela representa a distância medida horizontalmente, tá? E o número representa a distância medida verticalmente em relação a um ponto. Essa ideia de representação de um ponto foi lançada pelo filósofo e matemático francês René Descartes, em um trabalho que foi publicado em 1637. Ele mostrou que, usando como referência um par de retas que se interceptavam, ou seja, os dois se encontram, seria possível construir um sistema no qual números poderiam estar associados a pontos. Aqui nós temos, ó, estão vendo? Plano cartesiano, nós temos a distância vertical e tem a distância horizontal. Então, a vertical aqui, ó, certo? E aqui a horizontal. Então, nós temos o ponto P, a distância horizontal dele do zero é de 5 unidades, ó, tá vendo? Número 5. E a distância vertical é de 2, então a gente representa ele como o ponto P, ele tem uma distância de 5 e 2, ok? A gente representa assim, ó, tá vendo aqui, ó? 5, sempre primeiro a horizontal e depois a vertical, ok? Tem que sempre seguir essa lógica. Pares ordenados. Observe o plano cartesiano abaixo. Ordenado, gente, é que tem que seguir a ordem, como eu falei antes. A ordem é primeiro horizontal, depois vertical. A gente chama o horizontal, essa reta aqui, de x. Então, a gente sempre vai colocar o valor daqui primeiro e depois a do vertical, que é o y, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente tem o ponto A aqui em cima, tá vendo? O ponto A, ele tá localizado no 10 e no 6. Então, a gente coloca assim, ó, 10, e o 6. O ponto B, que tá aqui embaixo, ele tá localizado no 1 e também 1. Então, a gente representa B, 1 e 1. Depois, o C. O C, ele tá aqui, ó, no 7 e no 2. Então, a gente representa 7, e o 2. Então, sempre o horizontal, que é o x primeiro, e depois o vertical, ok? Coordenadas cartesianas. Como que a gente constrói um sistema de coordenadas cartesianas? A gente traça duas retas perpendiculares, ou seja, retas que formam um ângulo de 90 graus, tá vendo? Duas retas que se encontram, uma horizontal, uma vertical, e aqui tem um ângulo de 90 graus. Chamado o eixo X, que é o horizontal, e o eixo Y, que é o vertical. O ponto de intersecção, que é onde as duas se encontram aqui, ó, recebe o nome de origem do sistema, é da onde parte os dois, né? E é o par ordenado 0, 0, ok? Nós podemos representar os polígonos também no plano cartesiano, utilizando os vértices desses polígonos, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um quadrado, ó. Nós temos vértices A, B, C e D, ok? Tá vendo que a distância é a mesma em todos os lados, ó. Então, olha só, a gente tem o vértice A localizado no ponto 2, 9. Nós temos o vértice B localizado no ponto 2, 2. Nós temos o vértice C localizado no 9,
2. E nós temos o vértice D, localizado também no 9 e no 9, ok? Aqui, ó, é o desenho, passo a passo, de como Daniel representou um quadrado no plano cartesiano. Primeiro, ele escolheu um ponto qualquer. Então, ele fez o primeiro ponto aqui, ponto A. Ele fez na coordenada 3 e 2. Então, ele resolveu deixar uma distância de 4 unidades. 4 unidades horizontal, 4 unidades vertical, já que o quadrado tem a mesma quantidade, o mesmo número aqui no lado, né? Então, é a mesma distância. Então, se ele deixa 4 aqui, ele também deixa 4 aqui. Então, ele contou 4 casas, fez o vértice B. Ele contou 4 casas para cima e fez o D. E depois aqui, né? 4 para cima e fez o C. Tá vendo aqui o final? Os pontos A, B, C e D. Ok? Polígonos podem ser representados no plano cartesiano e seus vértices são associados a pontos no plano. Se perceberem, aqui não tem nenhum número indicando, mas a gente vai lá e coloca, né? Então, aqui, ó, a gente vem em cada quadradinho em cima da linha e bota o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui do lado a mesma coisa. Então, o A, ele tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele tá no 4. E aqui ele tá no 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tá no 4 e no 5. Depois o B, depois o C, ok? Aqui é a mesma coisa, localização, só que aqui tem os números, então é bem mais fácil. Não é porque não tem letra que a gente não consegue, a gente pode definir letras, a gente pode colocar aqui A, B, C e D e fazer a localização, ó. Vamos fazer do trapézio. Vamos supor que aqui é A, então nós vamos colocar o ponto A aqui, é 2 e 5. O B é o outro vértice aqui, vamos ver se sai da frente. O ponto B vai ser 4 e 5, depois 1 e 2, e depois 5 e 2, ok? Tá todos eles aqui no lado, no slide que vai para vocês. Um trapézio, novamente, um trapézio retângulo, né? Retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto aqui, ó. Não, 2, né? 2 ângulos retos, ok? Então, o ponto A, ele tá no 2 e no 1, o ponto B tá no 2 e no 4, o ponto C tá no 4 e no 4, e o ponto D tá no 6 e no 1. Mais exemplos de retângulos, ok? Depois, vocês vão ter alguns exercícios para fazer no caderno, ok? Determinar as coordenadas de cada um dos vértices, ó. Observar a figura e responder quais são os pares ordenados que representam os pontos. Então, vocês vão lá no ponto A, vão colocar primeiro o valor do x, depois o do y, horizontal, vertical, sempre assim, ok? Depois, vocês vão tentar numa malha quadriculada. Quem não tem malha quadriculada pode fazer a malha quadriculada no caderno, só que tem que deixar o mesmo espaçamento, tá? Então, se deixar 1 centímetro para cada quadradinho, tem que deixar tanto na horizontal quanto na vertical, ok? Por último, tem esse daqui, tá? Vocês vão perceber aqui os desenhos dos personagens e depois vão colocar a localização desses daqui. Ok, galerinha? Beijo. Depois vocês vão fazer a avaliação. Façam primeiro os exercícios, depois vejam a correção para depois fazer a atividade avaliativa. Abraço.